Eu acho que nós já podemos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo da tarde de hoje, agradecendo o convite dos nossos amigos do Centro Espírita Casa de Maria, não é? Aí em Paulo de Fronten, nossa gratidão por esse momento ímpar de estarmos juntos, mesmo no período da pandemia, não é? Afastados fisicamente, mas unidos nos propósitos da nossa doutrina espírita, nos utilizando desta ferramenta importante nos dias atuais, que é a internet, que nos possibilita estarmos juntos, trocando, compartilhando ideias, refletindo a respeito da vida e a respeito da nossa posição diante dela, diante da vida. Nós vamos iniciar então a nossa reunião de hoje, nosso encontro confraternativo, como é de hábito nas nossas instituições. Vamos ler uma página. Essa página é do livro Compromissos Iluminativos, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então nos diz assim Dr. Bezerra de Menezes: dias ásperos. Meus filhos, são ásperos estes dias. Vivemos momentos de decisão. Soa a hora do exame de valores. Não podemos esperar outro clima de luta, nem outro lugar de batalha, senão o que defrontamos, resultado das nossas realizações de outrora. Teremos que elaborar, mudando as atuais estruturas, com os olhos postos nos dias do futuro. Suas rogativas silenciosas, seus apelos mudos, suas orações abrasadas, suas angústias mal disfarçadas, em suas dores que às vezes extravasam em explosões de lágrimas e de frustrações, não nos são desconhecidos. Acompanhamo-los com o devotamento dos companheiros que já atravessamos esses caminhos e agora, com a visão de um descortino mais amplo, sabemos entender quanto é difícil a viagem pela noite em caminhos impérvios, ora clareada, graças a Deus, pela estrela polar do Evangelho libertador, sem a qual a desídia e a loucura se apossaria de nós. Bom ânimo, meus filhos. Agradeçam a Deus a honra de servir. Bendigam a incompreensão quando estejam no posto de combate edificante. O lutador que não traz a cicatriz da batalha, ao receber quaisquer condecorações externas, não é vitorioso. Quem atravessa o Paul tem de sair com os pés enlameados, e quem galga uma montanha desafiadora não se pode furtar a cansar-se na subida. É natural que muitas vezes sintam o cansaço, o desalento,
mas não é natural que se estabeleça nos arraiais das suas intenções, abençoadas a desistência. Espalhem a luz e pontifiquem no bem até que sintam interiormente uma aragem de paz que nenhuma coisa de fora consegue perturbar. Um estado de alegria que nenhuma tristeza põe a marca de desencanto e um halo de entusiasmo que nenhuma sombra logre ofuscar. Não seguem a sós os que amam. Não vivem em abandono os que confiam. Estamos lado a lado neste combate do bem, na renovação íntima, contando com Jesus, o invencido vitorioso que permanece nosso guia supremo na condição de amigo inefável de todas as horas. Bezerra de Menezes. Vamos orar, meus irmãos. Jesus querido, médico incondicional de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, companheiros de jornada do bem, lutadores todos somos, Senhor, para que se implante o Teu reino de paz na face da terra. Permita, Jesus, que por intermédio desta ferramenta que nos serve neste momento, da internet, que a Tua palavra de estímulo, de esperança e de paz possa atingir a todos os corações que nos ouvem nesta tarde de bênçãos. Fica conosco, Jesus. Ampara-nos nas reflexões que iremos fazer ao longo desta tarde, a fim de que, ao encerrarmos este evento, possamos ter um descortino melhor de quem somos nós, do que desejamos para a nossa vida e o que a vida pode esperar de nós. Muito obrigado, Jesus. Que a Tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Bem, meus irmãos, mais uma vez, boa tarde. É uma grande alegria podermos estar reunidos aqui com todos os companheiros de Paulo de Fronten, da Casa de Maria e tantos outros que têm a possibilidade de acessar esta sala de eventos online e a paciência de nos ouvir, de trocarmos as nossas experiências, as nossas reflexões a respeito do amor. Esse tema que nos mobiliza na tarde de hoje, não é? O amor alimenta a nossa alma, alimenta e nutre os nossos ideais, os nossos propósitos, dando-nos forças para a continuidade das tarefas do trabalho do bem. Como diz Luiz Antônio Mileco, numa música linda, ele veio
Pão da vida, luz do mundo, um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a tua paz. Jesus, meus irmãos, o maior legislador que o nosso planeta já recebeu. Ele que foi anunciado desde muito antes que a estrela de Belém, naquela noite divina, pôde informar a todos que ele havia nascido. Há muitos anos atrás, há milênios, muitos profetas, muitos anunciadores das leis divinas já estavam na terra, pontuando a sua chegada, preparando-nos o momento adequado para que ele viesse restaurar o bem, reanimarmos-nos para as conquistas mais profundas do ser. Ele veio, como diz Luiz Antônio Mileco, pão da vida, luz do mundo, um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Foi assim, meus irmãos, que Jesus chega ao nosso orbe, trazendo um reinado diferente. Um reinado onde as criaturas humanas tinham o seu devido valor. Um reinado que não se estabelecia através da guerra, através das armas, através da lança, mas um reinado de reflexões, um reinado aonde as criaturas eram levadas a pensar, a renovar os seus ideais em relação à vida. E certa vez, nos diz o evangelista Mateus, Jesus estava junto com o povo quando um doutor da lei, para o tentar, lhe pergunta qual era o maior mandamento da lei divina. E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor, meus irmãos, esteve sempre presente em todas as trajetórias de Jesus, em todos os momentos, aonde a sua palavra, o seu exemplo,
aonde o seu verbo de esperança e de paz se fazia presente em todos os momentos da humanidade. A palavra amor estava presente, aliado ao sentimento que transpassava, que emanava dele para todas as criaturas. Não obstante, em todos os locais por onde ele passava, uma multidão o acompanhava, sem entender exatamente o porquê, mas elas se sentiam amparadas, acolhidas. Era como um arrastamento inevitável da presença de Jesus, da presença do Mestre. Não é à toa que até os dias de hoje, no século XXI, a humanidade se estertora nas inquisições de si mesmas, buscando entender o ensinamento maior do Mestre: amai-vos uns aos outros. Mas não é como nós queremos amar, porque assim seria falho, porque nós somos imperfeitos. Somos criaturas que estamos a caminho da perfeição. Mas nos dias em que nos encontramos, ainda precisamos aprofundar no nosso eu e buscarmos do nosso íntimo os valores imperecíveis da alma, que farão com que nós conquistemos um estado de ânimo, um estado íntimo de paz, de plenitude, de consciência esclarecida, de consciência desperta para as verdades imperecíveis da existência. Até os dias de hoje, a humanidade ainda não aprendeu a amar. Amamos como nós entendemos. Mas a proposta de Jesus não foi essa. Ele acrescenta: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então há muito que aprendermos, há muito que exercitarmos, porque somos criaturas endividadas com a lei de amor, com a lei divina. E quando ele nos fala a respeito de que nós devemos amar uns aos outros, ele traz um novo paradigma a respeito da vida. Até então, a humanidade guerreava-se uns contra os outros. Era o pensamento que reinava nos tempos de Jesus. E ele vem justamente para modificar esses aspectos da vida que já não estavam mais atendendo às necessidades mais intrínsecas do ser. É por isso que quando ele, já prevendo o momento em que ele retornaria ao Pai, ele reúne
naquela tarde, noite, todos os discípulos, ele diz a respeito do futuro, dizendo que cabia a cada um daqueles que ali estava ir e pregar o evangelho a toda a gente, falando das benécias do amor, falando da alegria de poder olhar para o outro sem julgamento, sem críticas, mas entendendo que o próximo é a nossa referência, é o nosso irmão. Então, ele nos orienta e nos ensina através dos discípulos que nós devemos ir e pregar. Mas ele não fala que é através do verbo apenas, mas através da ação, através das mãos que operam, das mãos que ajudam, das mãos que acolhem, das mãos que abraçam o outro, ofertando àquele que se encontra do lado a esperança nas palavras que cada um pudesse dizer. E os discípulos ficaram pensando o que Jesus estava, no fundo, querendo dizer a isso. E ele reforça então, porque é chegado o momento em que eu retornarei ao Pai. Isso cria um murmurinho, uma preocupação dos discípulos. Mas Jesus, conhecendo a alma de todos aqueles que ali estavam, de maneira íntima e profunda, sabendo das inquietações, das angústias, das dores que atormentavam, das inseguranças que cada um possuía, ele então diz: em verdade vos digo, se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. Lhe fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E, meus irmãos, o tempo passa, os discípulos saem para o cumprimento das determinações de Jesus. E em 1857, na cidade da França, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, nascido a 3 de outubro de 1804, ele, um grande educador, que estudou desde os 10 anos de idade no Instituto de Verdun, onde Pestalozzi, um grande educador, conduzia aquelas almas que ali estavam, no campo da educação, no campo da ciência, no campo das artes, da filosofia, da sociologia. Hippolyte Léon Denis Arrivaille tinha apenas 10 anos de idade quando a sua mãe o levou para adentrar as portas do instituto, porque ela desejava, assim como todas as mães, via de regra, o melhor para o seu filho. E não podia ser diferente, porque Hippolyte Léon Denis Arrivaille aplica-se aos estudos sérios, à metodologia pestalozziana. E, para que vocês tenham ideia
de como eles estudavam. As aulas começavam às 8 da manhã e terminavam às 18 horas. Era o dia inteiro de estudos. Eles estudavam aritmética, eles estudavam gramática, anatomia comparada, física, química, biologia, zoologia. Eles estudavam sociologia, filosofia. E isso tudo veio colaborar para o entendimento deste que, aos 18 anos de idade, escreve o seu primeiro livro e não começa, e não termina mais de estudar. Quando ele, então, se reconhece como aquele que poderia oferecer aos pais a sua contribuição para a educação dos filhos, ele então adentra-se mais a fundo no campo da educação. Quando ele então é convidado para participar de uma cerimônia das mesas girantes, que haviam mesas que falavam, e ele então ficara curioso, porque era um homem de ciência, era um homem de perquisições, de inquisições. Ele pensava e ele imaginou que a mesa não tinha músculos e nem nervos, então como ela podia se comunicar? Eram os saraus que aconteciam na alta sociedade francesa. Ele então vai até uma dessas reuniões e quando ele lá chega, ele se depara com algo que o coloca contra si mesmo, fazendo com que ele pudesse refletir mais e mais a respeito daquele fenômeno que ele via, aonde as mesas respondiam através de uma metodologia que eles estabeleceram na época, através da tipologia. O que era tipologia? A cada palavra, a cada letra, uma pancada, e assim iam se formando as palavras, as frases, os textos. Ele então ficara inquieto com aquela situação. Desdobra-se mais e mais cada vez no estudo daquilo que ele chamara de uma nova ciência, a ciência da alma, a ciência da vida. E foi nessas reuniões que ele aprendera que a morte não existe, que nós continuamos a viver depois desta vida em que aqui estamos habitados. E o desdobramento de todo esse estudo, de toda essa análise científica, filosófica que ele fez, ele escreve um livro que é um divisor de águas da humanidade, um dos livros básicos da doutrina espírita, codificada, organizada por ele. Ele, então, ao descobrir todas essas nuances desta nova ciência, ele não desejando comprometer os novos estudos com o seu passado, ele adota um pseudônimo chamado Allan Kardec. Que revelações haviam lhe dito que ele
havia usado este nome em uma outra encarnação. Era o nome desconhecido na época do final do século XIX. Ele então coloca e assina todos os seus estudos como Allan Kardec. E nós vamos encontrar nos grandes estudos que o Livro dos Espíritos, este primeiro livro, nos trouxe, um livro de perguntas e respostas. Nós vamos encontrar um compêndio de ensinamentos mostrando para todos nós que nós somos perfectíveis, que nós estamos na Terra não para sofrer, desculpe, como muitos advertem, mas estamos na Terra para aprendermos, para nos ajustarmos com a lei divina, com a lei natural. E este ajuste, este progresso, ele só se estabelece através da lei do amor. O amor é este alimento que vai nutrindo a cada um de nós, dando forças para que nós continuemos a trajetória que todos nós vamos empreendendo nas nossas vidas. É o amor, meus irmãos. Mas nós não estamos falando do amor carnal, do amor de um homem por uma mulher, do amor de um pai para um filho, de um amor. Estamos falando de um sentimento que mobiliza a cada um de nós forças íntimas que nós muitas das vezes desconhecemos, não sabemos que temos, mas ao olhar para o outro, nós identificamos através do olhar do outro também o que vai na sua alma, as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. O amor permite que a gente assim o faça. O amor de um marido por uma esposa, de vice-versa. O amor de um filho por um pai. Esse amor é parte deste sentimento maior que nutre a vida de cada um. Mas nós precisamos amar independente do grau de parentesco, das afinidades familiares. Nós precisamos amar independente da cor da pele, da altura, do peso, do idioma que o outro fale, do cabelo. Nós precisamos amar além dos estereótipos. Nós precisamos amar o outro ser, assim como nós. Então, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, um outro livro escrito também pelo codificador, que todos nós conhecemos, que fala a respeito de Jesus, a respeito das nossas relações com a religiosidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Allan Kardec nos dizendo a respeito de espíritas, nos orientando: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Mais uma vez, o amor presente nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nós voltamos ao tempo de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Mas nós ainda não aprendemos a amar. Mas nós já sabemos cuidar. Então, enquanto nós ainda não desenvolvemos na sua plenitude esta capacidade que temos de amar, que nós possamos cuidar uns dos outros, para que o reino de amor, o reino de paz, possa se instalar na face da terra. Estudando um pouco, refletindo um pouco a respeito deste tema, eu me lembrei de um fato que ocorreu no final da década de 60, quando um grupo de espíritas, numa casa espírita na cidade de Belém, o centro espírita Vinha de Luz, eles faziam trabalhos assistenciais, de acolhimento às necessidades do outro. Eles reuniam todos os recursos materiais e levavam até as famílias do bairro Guamá. É o bairro mais pobre da cidade de Belém. Uma pobreza que entristece, que nos sensibiliza. Então, eles realizavam esse trabalho e foram buscar uma parceria. Buscar a parceria de Jaime Hollenberg de Lima. Jaime Hollenberg de Lima é o fundador do Lar Fabiano de Cristo. Ele, então, eles, os companheiros do Centro Espírita lá de Belém, eles propõem uma parceria a Jaime Hollenberg de Lima, ao Lar Fabiano de Cristo, para que pudesse dar uma atenção maior àquela comunidade tão sofrida e tão difícil na cidade do norte do país. Um grupo de colaboradores do Lar Fabiano de Cristo sai do Rio de Janeiro, viaja então até Belém do Pará, para conhecer de perto as necessidades daquela comunidade que era citada no apelo à parceria realizada. Nesta caravana está o professor César Soares dos Reis. Ele vai juntamente com alguns outros colaboradores e vão então na direção do Guamá. A pobreza, conforme já citamos, a miséria humana que envolvia a todo o bairro, a todas aquelas famílias que moravam em casas de palafitas. Eram casas de madeira, mal feitas, mal acabadas, em cima de um pântano, porque aquilo não podia mais se chamar um rio, mas era um pântano, uma água lodenta, e as casas eram construídas em cima deste rio, que infelizmente até os dias de hoje ainda existem famílias que vivem assim. O professor César Soares dos Reis, juntamente com os companheiros do Lar Fabiano de Cristo e da Capemisa, mantenedora das obras assistenciais do Lar Fabiano, foram até a comunidade e entraram naquelas vielas apertadas, e o olhar
identificou uma residência, uma casa. Eles então bateram a porta da casa e aguardaram, não sabiam a quem se dirigir, escolheram uma e bateram a porta. E logo em seguida veio uma senhora. Ela tinha uma roupa rota, um olhar carregado de tristeza e de dor. Eles então pediram licença a ela. Disseram que era do Lar Fabiano de Cristo, uma organização que pretendia se instalar em Belém com o objetivo de ajudar a todas aquelas famílias, até aquelas pessoas que habitavam ali naquela região. Ela então abriu a porta da sua casa e eles, muito respeitosamente, adentraram aquele lar. A pobreza, a dor, o sofrimento que os olhos viam preenchia as suas almas. E eles então, sem saber o que dizer, olhando para aquela senhora, o professor César Reis, tomado de compaixão, ele lhe pergunta, com todo respeito, quantos anos a senhora tem? Porque a aparência dela era uma aparência de uma pessoa de mais de 60 anos de idade. E ela havia informado que teve 3 filhos. E eles então perguntaram, e onde estão esses 3 filhos? E ela disse, atualmente eu só tenho 2. Só tem 2? Sim, eles estão brincando nas águas do rio. E eles deduziram que a brincadeira era uma brincadeira perigosa, porque a saúde sanitária não se estabelecia naquelas águas daquele rio. E perguntaram-lhe o que houve então com o outro filho. E ela, com um olhar triste e melancólico, ela informa que o outro filho havia morrido, que numa noite ela havia se descuidado e o seu filho estava no berço quando os ratos enormes vieram e comeram seu filho, mordendo-lhe as pernas, os pés, e ele não resistira e acabou morrendo. Desde esse dia, ela não dormia mais, porque ela tinha medo que o que ocorreu com o filho mais velho, ainda criança no berço, poderia ocorrer também com os outros 2. Então ela não dormia. Ela fechava os olhos e ao primeiro movimento das crianças, ela despertava. E era assim sucessivamente. Mas ela tinha 38 anos de idade. Eles não sabiam o que fazer. Olharam para as prateleiras e não havia nada. Não havia um grão de feijão. Não havia nenhum gênero alimentício.
que pudesse trazer dignidade àquela família que ali se encontrava. Eles então perguntaram a ela se poderiam fazer uma prece e agradecer a Deus a oportunidade de conhecê-la, porque o lar Fabiano de Cristo iria ajudá-la naquilo que pudesse. Ela então aceita. Eles pedem a ela que traga um copo d'água. E quando a água chega, era uma água lodenta também, assim como o rio. Não havia nenhum cuidado sanitário. Eles então fecham os olhos e oram a Deus e pedem a Jesus, o sol das nossas almas, que pudesse naquele momento acolher e amparar aquela família e que estendesse também o seu amor a tantas outras famílias que ali se encontravam. Terminada a prece, todos estavam emocionados. E o professor César Reis disse a ela: nós agora saímos daqui, vamos para o local aonde será instalado o Lar Fabiano de Cristo. Esta instituição do bem, que nos dias de hoje ampara e acolhe a 90 mil famílias espalhadas pelo Brasil e afora. O professor César Reis assinala para ela que ainda naquela tarde ela teria o mínimo necessário para que pudesse alimentar os seus filhos e a ela também. Eles estavam muito sensibilizados e saem pedindo a ela que fosse no local aonde lhe deram o endereço. Era um local muito próximo dali. Bastava que ela desse alguns passos e ela ali estava. E eles seguiram adiante, fazendo o que era necessário para a instalação das unidades do Lar Fabiano de Cristo. Quando, no momento certo, em que a reunião já se estabelecia, eis que o professor César Reis vê que adentra-se uma senhora, e era aquela que eles haviam visitado anteriormente. Ele então levantou-se de onde ele estava e foi até ela, abraçou-a, colocou-a sentada na cadeira, e eles então reuniram os recursos econômicos, alimentares, e trouxeram e deram-lhe para que ela pudesse alimentar os seus filhos, pelo menos naquele dia, e que o Lar Fabiano continuaria ajudando-a no decorrer dos tempos, até que ela pudesse restabelecer as suas condições de dignidade. Ela, então, muito enternecida com aquele momento, ela pede, então, se ela poderia falar alguma coisa. E eles dizem que fatalmente, certamente. E ela, então, olha para cada um deles que ali estava e agradece e diz: muito obrigada. Esta noite eu pretendia
matar os meus 2 filhos, porque eu não aguentava mais tanta miséria e tanta dor. E depois disso, matar-me, tirar a minha própria vida, para que cessasse esse sofrimento que ela não sabia de onde vinha. Isso trouxe as lágrimas a todos os companheiros que ali estavam. Todos se levantaram e abraçaram-na, dando-lhe conforto, dando-lhe paz. E ela agradece a presença de todas aquelas pessoas que ela não conhecia, mas que a partir de agora tinha um significado na sua vida, na sua existência. O professor César Reis, então, que já estava próximo dela, ele lhe pergunta se ele poderia lhe dar um beijo no rosto. Ela fecha os olhos afirmativamente e ele lhe beija respeitosamente no rosto. Ela deixa escorrer lágrimas nos olhos e diz: eu tive 3 filhos e nunca fui beijada. Muito obrigada. E eles a ajudam, a conduzem até a casa, com todos os gêneros, com os recursos que eles puderam reunir naquela tarde, para que ela ficasse bem. Então, meus irmãos, nós pensamos no amor. Este amor que reúne os recursos que cada um de nós possui, que cada um de nós tem em favor do outro, sem perguntar, sem indagar, sem questionar se ele faz isso ou faz aquilo, mas esse sentimento que enxerga o outro como um reflexo de nós, que faz com que nós pensemos que não desejarmos para o outro aquilo que não queremos para nós. Este amor, meus irmãos, que renova a humanidade, que nos dá forças para continuar as nossas lutas, porque os dias são ásperos, são difíceis, mas que nunca nos falte o amor de um cão que está conosco, lambendo-nos as feridas, o amor de um filho, o amor de uma mãe, o amor de um vizinho, o amor daquele que nós não conhecemos, mas que possamos dedicar a ele o que nós tivermos de melhor. Que nós levemos a palavra sim, mas que a nossa palavra venha carregada de afeto, venha carregada deste sentimento que clareia os horizontes, que traz esperança, que falemos para a criatura mais pobre que nós, que ela precisa ter paciência, porque o dia de amanhã será melhor, mas que nós possamos oferecer a ela aquilo que ela precisa agora, para que ela tenha certeza de que amanhã será melhor, porque alguém fez por ela agora, neste momento, neste instante. Que o nosso amor, que ainda estamos exercitando, possa se desenvolver em nós,
através dos valores imperecíveis da alma, da educação, da cortesia, da afabilidade, do sorriso, do aconchego, do abraço sem preconceito, sem ficarmos cogitando se ele usa perfume ou se não usa, se ele é pobre ou é rico, se ele é preto, se ele é branco, se ele é isso ou se ele é aquilo, não importa, não interessa. É um irmão nosso que necessita da nossa ajuda, que necessita do nosso carinho e do nosso afeto. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda. É assim, meus irmãos, que nós precisamos exercitar. Ainda não aprendemos a amar incondicionalmente. Estamos a caminho, estamos exercitando e chegaremos até o momento em que nós amaremos como Jesus nos amou. Falta muito, mas precisamos dar o primeiro passo. A caminhada é longa, dê o primeiro passo. Comece a caminhar, porque parados não chegaremos a lugar algum. Esse amor que atende os nossos familiares, são os nossos entes queridos, que estão nos nossos lares, na intimidade das nossas vidas, que nós possamos amá-los também, mas que o nosso olhar possa estar além fronteiras da nossa casa, pensando naquele que sofre, naquele que geme, naquele que chora, naquele que se estertora num leito de dor. Que nós possamos fazer não o impossível, mas que possamos fazer aquilo que temos condição de fazer. Pensemos, meus irmãos, quem somos nós? O que temos? O que possuímos? O que podemos fazer em benefício do outro, para que nós também tenhamos paz? A vida é um labirinto. A vida tem labirintos que os labirintos de Teseu são meros labirintos. Nós não sabemos efetivamente o dia de amanhã. Então precisamos semear hoje, para que a colheita seja farta, a fim de que nos alimente e possa também alimentar a todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Jesus não pede de nós o impossível, porque Ele nos conhece a todos. Ele sabe quais são as nossas condições, quais são os nossos limites. Nós é que não sabemos ainda efetivamente. Mas precisamos nos conhecer, porque conhecendo-nos, nós saberemos como poderemos ajudar, sem esperar que o outro venha até nós, mas que a gente possa aguçar o nosso olhar terno, afetivo, carinhoso, fraterno, e que possamos oferecer a Ele não o ouro, nem a prata, mas o que nós temos de melhor. É o amor, meus irmãos. E neste sentimento de amor, nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o sol das nossas vidas, e dizermos a Ele: muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque eu tenho algo e posso dividir com alguém.
Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde física. E existem tantos que estão doentes, acamados, e eu posso ajudar. Eu não sou médico, mas eu posso ceder um copo de água fria para descedentar a sede. Eu não sou enfermeiro, mas eu posso colocar uma atadura no machucado do outro que sofre. Obrigado, Senhor, pela luz dos meus olhos, que permitem que eu vá para todos os lados, atendendo a sua proposta. Ide e pregai o evangelho em toda parte, para toda a gente. Mas que apenas não seja uma pregação oral, verbal, mas que seja através das minhas mãos que constroem, das minhas mãos que semeiam, das minhas mãos que ajudam, que amparam, que dão forças para o outro que está enfraquecido. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ouvir a tantos que nesta experiência desta encarnação não ouvem, mas eu posso ouvir. Então, ouvindo, Senhor, permita que eu possa, ao escutar a queixa, a lamentação, a dor do outro com paciência, com esperança também, no meu coração, de realizar algo em benefício dele. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso falar. Há tantos que estão mudos, tantos que nesta experiência da vida não falam, mas eu falo, eu canto, eu recito, que eu possa, Senhor, utilizar da minha palavra, do meu verbo, que se faz carne, em benefício do outro, ajudando-o a refletir melhor, não impondo as minhas ideias, mas ajudando-o a construir um caminho aonde ele possa estar feliz. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita que nos reúne numa tarde de sábado, entrelaçando os nossos corações, para que a gente possa pensar um pouquinho mais a respeito desse sentimento que nós precisamos nutrir, porque somos feitos de amor. Deus é amor, nos diz o evangelista. Que possamos, meus irmãos, agradecer a tudo que temos, tudo que somos, a fim de que possamos distribuir com quem quer que seja, sem perguntar, sem questionar, sem duvidar, sem julgar, sem criticar, mas que eu possa ceder o pouco que eu tenho para quem tem absolutamente nada. Que Deus nos guarde e que nos mantenha sob a sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.